Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso Masterclass. Esse curso, você sabe, ele fala sobre o racional bioquímico e a prescrição magistral personalizada na atividade física, exercício ou esporte. Nós estamos conversando sobre recursos ergogênicos. Esse curso é um curso que chega até você numa parceria entre a Árvore do Conhecimento, do canal de Rukigami, no meu canal, e a Via Farma. Bom, meninos e meninas, o tema de hoje é sobre atividade aeróbica, o endurance, como o pessoal fala, né? Vamos falar dos recursos ergogênicos do endurance. Você sabe, recurso ergogênico é qualquer intervenção que possa trazer benefício ao atleta, né? Produtos, por exemplo, que aceleram a recuperação, produtos que melhoram o desempenho do atleta seriam considerados recursos ergogênicos. Quando você fala no endurance, você fala no exercício aeróbio, então automaticamente você tem a mitocôndria envolvida, né? Não preciso lembrar vocês que como a mitocôndria está envolvida, a perfusão sanguínea é fundamental, não só durante, né, o desempenho da atividade, mas também na recuperação. Na atividade resistida, a perfusão é mais importante na recuperação, né? Mas vamos dizer que a perfusão sanguínea é um recurso ergogênico geral, né? Então, dilatar as artérias sempre é bom. Inclusive, a dilatação da artéria é uma intervenção anti-envelhecimento. Coenzimas mitocondriais, elas todas serão úteis, né, na atividade de endurance, uma vez que a função mitocondrial, assim como moléculas antioxidantes, uma vez que quando você usa muita mitocôndria para fazer sua energia e refazer seu ATP lá onde ele é gasto, né? Lá nas miofibrilas, você gera radicais livres, porque o processo da respiração mitocondrial na cadeia de transporte elétrico, você gera radical livre normalmente, né? Isso é típico, 2 a 5%. E é lógico que vai depender muito da sua capacidade antioxidante, né? Vai depender muito da sua capacidade de controlar esse radical livre, uma vez que esse próprio radical livre em excesso pode modular a função da mitocôndria, pode gerar inflamação e pode gerar fadiga também, né? É lógico que essa energia tem que ser transportada, né? Então você precisa da creatina. No endurance nós sabemos que você precisa de um pouquinho menos de creatina do que na atividade resistida. O indivíduo que faz atividade resistida precisa de mais creatina, né? Em função também do volume muscular. Então você tem várias características metabólicas nessa atividade que nós chamamos de endurance, que é uma atividade física aeróbica que usa as mitocôndrias. A primeira abordagem, evidentemente, a energética, né? Você precisa de energia, você precisa de trifosfato de adenosina. No aeróbio, né, você vai usar ou carboidrato, né, ou você vai usar o ácido graxo para fazer a sua energia. Você vai usar o ácido graxo, então a gente parte da premissa que o ácido graxo também é um recurso ergogênico, né? Eu não vou abordar ácido graxo aqui, porque geralmente a gente faz o ácido graxo a partir do carboidrato e você até armazena até em quantidades boas, né, com rendimento muito bom em termos de geração de energia, o ácido graxo do seu corpo, uma vez que o ácido graxo é uma forma concentrada de energia. A única diferença que eu tenho que ressaltar para vocês é que você pode usar um ácido graxo de uma forma bastante tranquila, que não precisa de carnitina para entrar na mitocôndria, né? Que é o nosso famoso triglicerídeo de cadeia média, o TCM, né? Mas como eu diria, né, os carboidratos eles são importantes para várias funções na célula, não só como fonte de energia, mas também ser utilizado como fonte de esqueleto de carbono para recuperação. E o carboidrato em si não pode ser diferente, ele é armazenado no glicogênio muscular, né? Então, se você conseguir fazer o seu atleta consumir, né, esse carboidrato de forma que ele armazene mais mioglicogênio, é um recurso ergogênico muito importante, porque ele vai usar diretamente no músculo, né, com um rendimento um pouquinho maior de ATP, lembrando que numa atividade resistida, numa atividade aeróbica, o rendimento quando você usa o glicogênio é muito maior do que quando você usa a glicose fora da célula, né? Mas aqui, como o rendimento em ATP é muito grande, um ATP que você gasta para fosforar a glicose, que você tira da circulação sanguínea e coloca na célula, não vai fazer uma diferença tão grande assim, né?
mas é relativo, vai dar em torno de 3, talvez 5% de rendimento a menos. O fato é que você pode usar, né, o seu carboidrato que você ingeriu, ou você pode usar o carboidrato armazenado, mas também você tem o carboidrato armazenado na forma de glicogênio no seu fígado. E esse carboidrato é usado para quê? No metabolismo oxidativo, você vai usar esse carboidrato, né, para fazer o seu ATP. Então você vai gerar a glicólise anaeróbia. Essa glicose anaeróbia vai fornecer um ATP para você, né, alguns ATPs, 3 mais especificamente, né? E depois você vai gerar o ácido pirúvico como intermediário metabólico e colocar esse ácido pirúvico dentro da mitocôndria, convertendo para acetilcoenzima A, rodando o ciclo do ácido carboxílico, depois adicionando a cadeia de transporte de elétrons, e a partir daí você vai fazer mais ATP com rendimento líquido muito maior, né? Então nós usamos, né, a glicose para fazer a trifosfatidilosina nesse metabolismo oxidativo, o rendimento é excelente, né? E aí a sua mitocôndria faz um monte de ATP, estima-se que em torno de 30, 36, vai depender muito do que você faz, né? Isso nunca é uma conta direta, porque você pode desviar o caminho, você pode não converter tudo, né? Mas se você for fazer o caminho de conversão direta, você tem uma conta. O fato é que você usa, né, a glicose como fonte de energia na mitocôndria. Nesse ponto, nós temos que levar em consideração o fato. Você pode usar o ácido graxo, né? Esse ácido graxo geralmente você tira do seu tecido adiposo, ou até ele pode estar armazenado aqui, né, na sua célula muscular. Mas com o indivíduo aeróbio, ele tem pouco ácido graxo armazenado aqui. Ele vai pegar da circulação sanguínea, ele vai pegar do tecido adiposo, né? Que ele também não tem lá muita coisa também, mas como rende muito, o rendimento líquido é muito grande, né? Ele consegue apoiar a atividade durante várias horas utilizando esse ácido graxo numa cinética metabólica relativamente lenta. Quando você usa o ácido graxo como fonte de energia, você vai gerar ATP na velocidade menor, mas você tem uma constância maior. Quando você usa glicose, você gera uma velocidade maior. Então, toda vez que você oscila a energia ou oscila a sua força, você pode sair do metabolismo do ácido graxo e partir para a glicose e depois voltar para o ácido graxo, isso no ponto de vista preferencial, ou seja, predominância, né? É lógico que vários outros fatores devem ser considerados, né? Por exemplo, quanto mais mitocôndria você tiver na sua célula, no seu miócito, mais ATP você fará. Uma conta muito simples. Então, todo produto que induz a biogênese mitocondrial, vamos pegar, por exemplo, uma uroletina A, vamos considerar, por exemplo, a curcumina, vamos considerar, por exemplo, a quercetina, né? Até mesmo um treino em jejum inicialmente para gerar uma biogênese mitocondrial, ou mesmo o treino, por exemplo, com restrição calórica, né? Pode gerar esse aumento de mitocôndria via uma espécie de leve estresse metabólico que aumenta sua quinase do MP, e aí você pode ter mais mitocôndria. A conta é muito simples, eu vou fazer ela de forma bastante tranquila para você. Uma mitocôndria, 1 ATP, 2 mitocôndrias, 2 ATP, 3 mitocôndrias, 3 ATP se você tiver oxigênio. Então a perfusão sanguínea é fundamental. Então quando você fizer uma suplementação de um ponto de vista de recurso ergogênico com atividade física de endurance, você tem que considerar o substrato, né? O tipo de substrato predominante, você vai usar a mitocôndria, então você precisa de coenzima Q10, você precisa de perfusão sanguínea, o suco de beterraba ou estimulantes da oxidatinase endotelial podem ser formas de você aumentar o rendimento nesse atleta. A arginina como substrato para ENOS, a óxido de sintetase endotelial, também é um fator importante. A citrulina, que é um recurso ergogênico que induz o ganho de massa, pode se converter para arginina e ser o substrato da ENOS também, né? Então todos esses fatores são importantes, inclusive a própria creatina também. É aquela história de você não pode faltar, não pode ter. Se você tiver menos creatina, você vai transportar menos creatina no seu músculo, né? Então vamos supor, você faz o ATP na mitocôndria, aí você tem que levar lá onde você vai gastar, né? Onde você vai gastar nas miofibrilas principalmente, mas também no retículo sarcoplasmático. E aí você precisa transportar essa energia, você precisa de creatina, né? Então vários recursos ergogênicos devem ser analisados desse ponto de vista lógico, né? Então dar só a creatina vai dar um resultado muito bom? Não. Se você tiver o substrato, né, vamos imaginar que seja glicose, aqui do ponto de vista perfeito no 1000 glicogênio, né?
glicose já fosforilada na fase glicose 1-fosfato, que depois você converterá para glicose 6-fosfato via fosfomutase. Então você vai ter essa substrato para gerar energia, né? Você vai ter a creatina para fazer o transporte, você vai ter o oxigênio, você vai ter as coenzimas mitocondriais aqui, a B2, a vitamina B2, vitamina B3, o ácido hipóico, a coenzima Q10, todos eles têm que trabalhar em sintonia. Então, quando você, por exemplo, dá só arginina, você só está aumentando a perfusão sanguínea, né? Então, fala assim, é lógico, tem o efeito da arginina no mTOR, na recuperação, como fonte de outros aminoácidos, também é muito importante. Mas quando você dá e quer um aumento do desempenho, né, você está fazendo só o que? Aumentar o substrato para a atividade da ENOS, né, a óxido de sintetase endotelial. Então é só parte da abordagem. Carnitina, por exemplo, se você oxida, né, faz a beta-oxidação dos seus ácidos graxos, se você tiver falta de carnitina, você terá um problema em fazer o seu ATP de forma perfeita, né? Lógico, você vai fazer beta-oxidação? Não como deveria. Aí o seu corpo, nessa limitação, vai começar a usar o que? A glicose, né? Aí você pode esgotar mais rapidamente a sua energia, né? Gastar seu glicogênio rapidamente, e depois pode faltar energia para você terminar, né, ou concluir, né, a atividade que você se dispôs a fazer. Recurso ergogênico deve ser analisado por esse ponto de vista, né? Outro ponto importante com referência ao glicogênio é que o carboidrato, né, ele vai fornecer o glicogênio para você, isso vai diminuir a fadiga periférica, né? Outro ponto importante com referência ao carboidrato é que quando você tem mais glicogênio, você vai usar menos ácido graxo. Se você usar menos ácido graxo, você vai liberar menos ácido graxo do seu tecido adiposo, menos ácido graxo será transportado pela sua albumina, então você liberará menos triptofano da ligação com a albumina, que a albumina segura o triptofano no mesmo ponto que ela liga o ácido graxo para transporte, né? O ácido graxo livre. E aí você pode ter, por exemplo, pelo excesso de ácido graxo livre, um aumento da concentração de triptofano livre no plasma, né? Isso acontece pela mobilização excessiva de ácidos graxos durante a atividade física. Esse triptofano vai atravessar a barreira hematoencefálica, entrar no sistema nervoso central e gerar fadiga central, né? A gente se contesta qual seria a causa dessa fadiga central. Acredito que é múltipla, né? Assim como a serotonina, mas também os derivados do catabolismo do triptofano podem estar envolvidos, também a queda da dopamina. Existem vários fatores envolvidos nisso. O fato é que, por exemplo, se você diminuir a entrada do triptofano no sistema nervoso central, você retarda a fadiga central. Aminoácidos que competem com o triptofano para atravessar a barreira hematoencefálica seriam recursos ergogênicos para a finalidade. Por exemplo, o BCA, valina, leucina, mas também a fenilina e tirosina, né? E aí você associa ele com um carboidrato, por exemplo, aumentando seu glicogênio, diminui a demanda de ácido graxo, com isso você retarda a fadiga central no seu paciente e ele conseguirá desempenhar uma atividade física mais completa, né? Proteína. A proteína é importante não como fonte de energia, a proteína é importante para a recuperação. Não importa o tipo de atividade física que você faça, né? Se você é um indivíduo que é sedentário, quando você começa a praticar atividade física, você vai gerar síntese proteica e você precisa da proteína para regenerar seu tecido, né? Então a proteína é um recurso ergogênico tanto para atividade física aeróbia quanto anaeróbia, ou resistida ou endurance. Por quê? Na resistida, ele será um substrato para você fazer sua proteína, ou seja, a sua biossíntese. Na atividade física aeróbia, ele não será substrato para energia, tá? Ele será um substrato para você reestruturar as lesões que você porventura tenha, né? E o fato é que quando você desempenha uma atividade física de endurance, o consumo de proteína vai ser associado a um ganho de massa melhor, né? A atividade de endurance gera lesão e gera biossíntese também num nível muito menor que a atividade resistida, evidentemente, mas é uma abordagem de recuperação do seu paciente. E aí você tem que fazer um recovery para o seu paciente que pratica o endurance, também muito semelhante ao recovery do paciente que faz atividade resistida, só que a quantidade de aminoácidos pode ser um pouquinho menor, né? A quantidade de proteína pode ser um pouquinho menor. O carbo pode ser um pouco maior, né? Tudo depende da intensidade, cada caso é um caso. E o legal dessa diversidade metabólica é que vai ter
questão genética, vai ter questão epigenética, vai ter o tipo de atividade física, a intensidade, né? A própria idade do indivíduo também, né? E além do tipo de atividade que ele faz, tudo isso é muito importante. O BCA, valina, leucina, são os aminoácidos ramificados, né? O que ele vai fazer primariamente nesse indivíduo, né? O BCA, quando você administra ele numa atividade física aeróbica, né, você originalmente pensa em, poxa, mas o que eu vou fazer com isso? Os estudos mostram que ele vai diminuir o que a gente chama de fadiga central, né? Então, por exemplo, ele vai diminuir essa entrada de triptofano, e o BCA também vai servir como suporte para a sua resposta imune, né? A valina, leucina apoiam a resposta imune no indivíduo, e ele vai diminuir o que a gente chama de fadiga, né? Aí associar o carboidrato seria um excelente recurso ergogênico. Então associar, por exemplo, um carboidrato como maltodextrina, assim como o BCA, por exemplo, seria uma forma de você trabalhar nessa diminuição da ativação neuronal que é associada à fadiga central. Eu administraria uma tirosina junto exatamente para compensar a dopamina que cai também, né? Melhorar a produção de dopamina no indivíduo, e a dopamina geralmente ela dá uma espécie de compulsão no indivíduo, né? Então é aquela história de garra, de luta, né? Então eu trabalharia com esse sistema, e aqui você vê o uso principal do BCA. Os estudos mostram que o BCA também, quando utilizado nesse tipo de atleta, assim como no resistido, ele diminui a inflamação, marcador de inflamação pós-atividade do indivíduo, para exercício, endurance ou resistido. Então o BCA, valina, leucina, eles competem com o triptofano para entrar no sistema nervoso central. Eles são transportados pelo mesmo sistema, que é um sistema de transporte de aminoácidos neutro, né? Como você vai ter menos triptofano livre no sistema nervoso central, no cérebro, você terá menos serotonina, você terá menos fadiga. E o que desloca esse triptofano da ligação com a albumina, né? O ácido graxo livre, que você está desmobilizando quando você está, por exemplo, fazendo a beta-oxidação. Quando você usa o ácido graxo como fonte de energia. Você começa a usar mais ácido graxo como fonte de energia quando seu glicogênio está acabando, né? Então, se você tiver mais bioglicogênio, você terá menos problemas. Se você ingerir carboidrato, você terá a glicose aqui do lado de fora, né? Então o seu músculo pegará essa glicose e utilizará essa glicose como fonte de energia, utilizando menos ácido graxo. Ao utilizar menos ácido graxo, você terá menos fadiga também, né? Então os estudos mostram muito bem isso. Então o BCA faz essa competição. Eu daria uma pitada aqui de fenilalanina e de tirosina, eu falo sempre que é para dar um pouquinho de sangue no zóio do indivíduo, né? Mas também colocaria o carboidrato, né? E se você, por exemplo, está usando, e esse efeito é momentâneo, tá? Então, se você, por exemplo, está correndo, se você vai correr durante várias horas, tem que usar o BCA para inibir a entrada de triptofano durante aquele período. O tempo de absorver o BCA, que vai dar aí meia hora, né? E o tempo de absorver os nutrientes para que ele faça a concorrência. Então, você tem que tomar aí meia hora antes do momento que você prevê que vai ter a fadiga, e fazer esse uso do produto. Em alguns tipos de atividade, né, você pode até fazer uma pré-impregnação, tendo mais esse ácido graxo livre é muito importante, e você pode até, né, utilizar esse produto junto com eletrólitos e água, que também são recursos ergogênicos para atividade física, né, de endurance, assim como na resistida também, porque a desidratação acaba comprometendo o rendimento do atleta. O fato é que você pode misturar o BCA, o carboidrato, né, junto na água que ele bebe com os eletrólitos, e obter um efeito muito bom na suplementação. Lógico, você pode aumentar a sua dopamina, né? Eu gosto muito de pensar na nossa famosa tirosina para personalidade, mas o BCA ele vai inibir esse aumento da serotonina no nervoso central, retardando a fadiga, que é aumentada. Que é aumentado exatamente pelo aumento da serotonina. Não tem certeza absoluta se é serotonina, né? Alguns sugerem que sejam metabólitos do triptofano, não necessariamente serotonina, como por exemplo ácido quinurênico, ácido quinolínico. Mas o fato é que o triptofano entra em maior quantidade porque ele é liberado da ligação com a albumina pelo ácido graxo livre, que você está desmobilizando do seu tecido adiposo para fazer energia no seu músculo, né? Seu adipócito tem um sistema de transportador, capta esse ácido graxo e vai fazer o seu processo metabólico.
A creatina é o famoso transportador de energia, né? Então, eu assim, quem usa mais a creatina é o atleta resistido, né? Mas é impensável você imaginar que você não precisa de creatina no aeróbio, né? Lógico, você vai lá, bom, a creatina pode ser importante. A creatina é importante para qualquer metabolismo celular. Pausa para água. A creatina é importante para qualquer processo metabólico celular. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma reação bioquímica e precisa de energia, é o ATP que vai fornecer, né? Ou mesmo, se você precisa fosforilar alguém, perdão, é o ATP que vai fazer isso aí, né? Então, quem fosforirará, tá difícil falar, né? Quem fosforirará uma molécula e quem vai gerar energia é o ATP. Mas quem que vai refazer esse ATP? É lógico que é a creatina fosfato. Não que ela vai gerar do nada, né? Ela pegou essa energia de outro ATP, de onde ele foi gerado. Então, por exemplo, o seu ATP, não importa onde ele é gerado, ele precisa ser do ponto de vista fornecer energia para ser transportado para o ATP onde ele é gasto. Quem faz isso? A creatina fosfato, né? Então, na atividade física aeróbica, você também precisa de creatina. Se você tiver falta de creatina, você terá a quebra do ATP, né? E aí você terá o que, né? O aumento do AMP, o aumento do ácido úrico. Uma forma muito boa de ter essa ideia é depois, por exemplo, de uma competição, avaliar o ácido úrico no seu paciente, né? Avaliar o ácido úrico quer dizer que ele está com problemas para refazer o trifosfato de adenosina. Pode ser por falta de creatina, pode ser por congestão energética, falta de fazer ATP mesmo. Então existem várias abordagens, né? Então a creatina é um recurso ergogênico, a creatina ela tem vários efeitos, né? Eu diria que muito desses efeitos é diretamente associado à degradação do ATP, mas ela realmente faz aquela transporte de energia, ou seja, fornece energia. Esse é o principal fator, né? E transporte energia, e isso faz com que a sua célula tenha uma atividade metabólica mais perfeita. Afinal de contas, se você precisa de energia, nada mais é lógico imaginar que a fonte de energia corrigiria essa questão. A taurina, ela atua, né, como antioxidante, e a taurina também ela mascara a sensação de cansaço pelo seu efeito no receptor do ácido gama-aminobutírico, né? Há estudos sugerindo que a taurina, por esse efeito, pode trazer uma melhora no desempenho. Os estudos mostram que a atividade física aeróbica é a atividade principalmente compensada pela taurina. Há dados sugerindo que ela estimula o metabolismo oxidativo da glicose. Então a taurina melhora a produção de ATP, melhora o seu rendimento, mas ao mesmo tempo no seu sistema nervoso central ele retarda aquela sensação de cansaço ou de fadiga. Então, principalmente a atividade física de uma intensidade mediana, de uma duração mais prolongada, a taurina ela pode trazer benefício no indivíduo, né? Existem várias abordagens com a taurina, né? Vocês conhecem essas bebidas energéticas à base da taurina. Eu colocaria, por exemplo, a taurina dentro de uma... Eu poderia fazer uma água, né? Uma espécie de repositor eletrolítico, onde iria, por exemplo, a taurina dentro. Poderia ser, por que não, né? É uma boa abordagem para você colocar a taurina, porque afinal de contas ela será absorvida, geralmente essa atividade física dura várias horas, né? E a colocação da taurina ali pode aumentar o rendimento do indivíduo, além de que também ele pode acelerar a regeneração pelo próprio efeito na miogênese da autofagia, lembrando que a taurina poupa cisteína, poupa glutationa, né? E aí você tem menos estresse oxidativo, menos inflamação. A taurina como antioxidante, ela vai diminuir a lesão causada pelo radical livre. Então a taurina pode ser usada numa atividade física de endurance. Quando você gera, por exemplo, o seu estresse oxidativo na sua mitocôndria, por exemplo, principalmente, né? E ela pode ser um bom oxidante para essa totalidade, né? Lembrando que a taurina inibe a reação de Fenton por ligar metal de transição livre, né? Isso seria um efeito muito interessante que não comprometeria, né, originalmente a adaptação na atividade física causada pelo exercício indiretamente e diretamente causada pelo radical livre, né? Então a taurina é um recurso ergogênico, a citrulina também é um recurso ergogênico, mas aqui diferente da atividade resistida, a citrulina, segundo estudos, né, ela é captada preferencialmente pela sua célula ao invés da arginina. E você faz o que com ela? Você pega a citrulina, transforma ela em arginina, e aí você tem a oxidsintetase, né, que vai atuar sobre a arginina, gerando óxido nítrico, dilatando a sua artéria.
Chegando mais oxigênio para sua mitocôndria, é lógico que então você terá o efeito no desempenho no atleta aeróbio também, né? É lógico que ele vai estimular a mTOR, gerando, por exemplo, o ganho de massa, né? Mas no caso do atleta aeróbio, endurance, o efeito da taurina é perfusão sanguínea, então ela vai dilatar a sua artéria, fazendo que você tenha mais chegada de oxigênio no tecido, propiciando uma recuperação melhor, né? Propiciando também o ganho de massa, a melhor síntese proteica para o estímulo de mTOR. Esse efeito no estímulo de mTOR vai acelerar a regeneração do tecido também, que é outra abordagem interessante que a gente tem que analisar, né? Então a citrulina é um recurso ergogênico exatamente pela dilatação. A N-acetilcisteína, quando você ingere a N-acetilcisteína, você tem vários caminhos para ela. O caminho principal que a gente imagina é a produção de glutationa, né? A produção de glutationa, que tem efeito antioxidante, mas também a cisteína, que é originária desse cisteína que você ingere, pode ser usada para fazer, por exemplo, taurina, né? Então, a N-acetilcisteína é um recurso ergogênico? É um recurso ergogênico, principalmente protegendo a sua mitocôndria. A mitocôndria importa a glutationa produzida pela sua célula e ali ela funciona como antioxidante. Como você sabe, numa atividade física aeróbica, você gerará estresse oxidativo em alta intensidade, né? A gente sempre se questiona se você está preparado para responder ou não, porque quando você, por exemplo, faz uma atividade física, você é como se estivesse sobrecarregando, né? Então imagina que você tem um motor, né? Um motor, e num momento específico você sobrecarrega aquele motor durante vários minutos ou até horas, né? A demanda metabólica é suficiente para aguentar ou suportar aquela alteração? Não sabemos. O fato é que a N-acetilcisteína pode ter vários efeitos benéficos, o efeito antioxidante, o efeito na adaptação celular, a produção de taurina, o efeito anti-inflamatório. Então, a N-acetilcisteína é um bom recurso ergogênico, né? Exatamente pela sua compensação do estresse oxidativo. E aí você tem esse benefício do rendimento. Tem que estudar um pouquinho mais a N-acetilcisteína, né? Ela diminui a resistência à insulina, o que pode trazer um benefício adicional, melhorando a captação de glicose pelo seu músculo, uma vez que o músculo precisa de glicose, de insulina para captar a glicose, porque ele tem o GLUT4, o expresso GLUT4. Então, a N-acetilcisteína é um recurso ergogênico também adicional para você colocar no seu dia a dia, para você acrescentar, né, nos seus produtos, para que você tenha um desempenho melhor, né? Efeito antioxidante, efeito na resistência à insulina, várias atividades, né? O treino hipóxia já foi comentado várias vezes, né? Não que você tenha que fazer o treino hipóxia o tempo todo. Essa história da hipóxia ela foi muito ventilada, e ela até é um pouco contrastante, porque quando você faz uma atividade física, por exemplo, resistida em hipóxia, você estimula o mTOR, né? Quando você faz uma hipóxia programada, né, essa falta de oxigênio vai gerar um estímulo de angiogênese, né, e vai estimular a biogênese mitocondrial. Então, assim, treinar atividade física aeróbica em hipóxia é diferente de treinar atividade resistida em hipóxia. O que você vai ter? Você vai ter uma adaptação metabólica, onde você vai, por exemplo, baixar, né, nessa hipóxia a pressão de oxigênio, e você vai ter o que a gente chama de adaptação você vai ter uma angioadaptação. Isso é importante em qualquer tipo de atividade física que você faz. O aeróbico também, né? Além do resistido. No resistido, quando você faz atividade física em hipóxia, você vai gerar um estímulo de mTOR, PI3K e AKT, particularmente o mTOR, que é estimulado, né, pelo HIF1-alfa, o fator indutivo por hipóxia, que é induzido evidentemente pela hipóxia. E é lógico que se você fizer esse treino, né, de uma forma controlada, né, você terá essa queda ou essa necessidade dessa adaptação do seu corpo. Então, quando você for competir na altura do mar, por exemplo, você terá uma perfusão sanguínea melhor, muito melhor, né? Essa perfusão sanguínea melhor, evidentemente, retornará em benefício fisiológico no rendimento seu, né? Então, não só a atividade física aeróbica, a atividade física resistida também beneficia com a hipóxia, né? Só que você tem que tomar cuidado com o processo inflamatório. Se você fizer uma atividade de muito alta intensidade, com tensão de oxigênio baixa, você vai estimular o HF1-alfa de tal forma que você vai estimular o fator nuclear de transição kappa B, né? O HF1-alfa é o fator indutivo por hipóxia, que você
aumenta a produção dele, a ativação dele em baixa tensão de oxigênio, né? E aí você te estimula a inflamação. Então, quando você for treinar nesses ambientes, você tem que sempre analisar depois como está seu perfil inflamatório. Porque se você tiver inflamação, a adaptação pode ir para o beleléu, né? Então, esse processo tem que ser avaliado com o pé no chão. É lógico que um profissional de educação física tem que orientar você quanto à intensidade e a qualidade da atividade física e realmente a capilaridade muscular, a densidade de capilares no músculo aumenta, tanto em animaizinhos quanto em seres humanos, né? E essa é uma adaptação que traz o benefício no aeróbio, né? No resistido também, porque ele vai melhorar a recuperação, né? E o treino resistido com tensão baixa de oxigênio vai estimular o ganho de massa. Então você terá várias adaptações interessantes e essa angioadaptação é fundamental para que o desempenho do indivíduo seja maior, né? Então essa é a principal resposta quando você faz um treino em hipóxia. Geralmente a gente faz o treino em alta altitude, né? Isso vem da época que os africanos começaram a ganhar as corridas, as corridas de fundo, né? Alguns treinavam em ambientes mais elevados. Na verdade, isso é parte só da adaptação metabólica que eles têm, né? Então, essa angioadaptação é fundamental, né? Então, você ter essa resposta metabólica importante. O nitrato é uma forma não canônica de você produzir óxido nítrico. Quando você consome vegetais ricos em nitratos, como a beterraba, né? O espinafre, a alface, ou mesmo quando você estimula a NOS. A NOS você produz o óxido nítrico, né, que depois oxida nitrato. O fato é que o nitrato ele pode ser reduzido para óxido nítrico. E o que faz isso? Né? A deoximioglobina, o ambiente ácido que é gerado, por exemplo, pela glicólise anaeróbia, né? pelo o sistema simpórico que joga o ácido lático para fora da sua célula. A xantina-oxidutase, que é ativada também, né, no processo de oxigenação depois de uma hipóxia. Então, o óxido nítrico é como se fosse uma espécie de produto que dilata a sua artéria, mas ele tem um sistema de gatilho. Quando você tem muito nitrato, né, e você está sob ambientes adequados para melhorar a sua perfusão sanguínea, você faz o óxido nítrico a partir do nitrato, né? Você pode fazer a partir da arginina também. Então você pode até usar os dois caminhos, né? Lembrando que fazer a partir da arginina parte da premissa em que você tem uma resposta metabólica adaptativa boa. Eu estimularia a NOS, né, para fazer essa adaptação. E eu usaria, por exemplo, o nitrato junto. O nitrato ele é degradado pelo ácido clorídrico, né? Vocês que estão na área de manipulação, façam o nitrato na forma de cápsula gastro-resistente, né? Na forma de cápsula gastro-resistente, o nitrato não será degradado pelo ácido clorídrico, você terá um resultado melhor. Com isso, você gera o quê? Adaptação mitocondrial, aumenta a captação de glicose, melhora o fluxo sanguíneo, né? Tudo isso pode trazer benefício. Onde você, por exemplo, aumenta a distância que você percorre, você aumenta a produção de energia. Lembrando que, como é perfusão sanguínea, você sempre pensa em o quê? Atividade aeróbia, né? Então você aumenta o tempo para exaustão, ou seja, você demora mais tempo para ficar fadigado, né? E o óxido nítrico, que é gerado a partir do nitrato ou da arginina, né? Eu usaria as duas formas, ele vai gerar uma perfusão sanguínea maior e é lógico que você terá uma melhora do desempenho físico e uma redução do custo de oxigênio. Isso é uma resposta de adaptação, né? O nitrato, então, é uma boa fonte para você trabalhar por esse caminho. O nitrato é um recurso ergogênico para atividade física aeróbica. A perfusão sanguínea. A perfusão sanguínea sempre será um recurso ergogênico, né? Não importa a forma como você melhora a sua perfusão sanguínea, pode ser um óxido nítrico, pode ser um vasodilatador comum, né? Existem várias formas de você aumentar a perfusão sanguínea no atleta, né, ou no praticante de atividade física. Vai beneficiar principalmente o atleta mais idoso, que já tem uma certa alteração na capacidade de dilatação das artérias. E a perfusão sanguínea sempre será um recurso ergogênico. No caso de uma atividade resistida para regeneração, no caso de uma atividade física aeróbica para o desempenho e também para regeneração, né? Então, não importa a forma como você dilata a sua artéria, sempre você terá um benefício quando você dilatar a sua artéria, melhorando a captação de glicose,
melhorando a resposta anabolizante, melhorando a tolerância à atividade física, melhorando o metabolismo oxidativo, ou seja, uma adaptação metabólica benéfica quando você aumenta a sua produção de óxido nítrico, que pode ser via óxido sintetase, quando você dilata a artéria, que não necessariamente precisa ser por esse caminho, tá? Qualquer intervenção que você faça, que você comprovadamente dilate a artéria do seu paciente, potencialmente pode trazer esse benefício para o seu atleta, né? Então, dilatadores de artérias, né, como alguns polifenóis, podem muito bem fazer esse benefício no seu atleta, né? Tem alguns no mercado, magistral, né, tem o S7, que é muito eficaz em dilatar a sua artéria, aumentando o óxido nítrico, a ENOS, né? Tem o flavonol do cacau também, né? Vários outros produtos você pode usar, né? Então tem vários produtos para essa finalidade, e a ideia de melhor perfusão sanguínea é que você tenha mais substrato, né, para chegar lá para você fazer sua energia. E é lógico que sua mitocôndria vai funcionar melhor também, né? Afinal, dilatar a artéria é chegar oxigênio, mas não é só chegar oxigênio, né? É chegar fatores de crescimento, fatores de regeneração, hormônios e também oxigênio e nutrientes, né? Também nutrientes que eles consideram principalmente a glicose, mas, por exemplo, é uma coisa, uma Q10 que você administrou para o seu paciente pode chegar por aqui, né? Pela perfusão sanguínea, a vitamina complexo B também, né? Uma tiamina, que é fundamental para você fazer o metabolismo oxidativo da glicose, né? O ácido hipórico também, que é fundamental. Então, sua pressão sanguínea melhorada vai trazer um benefício como um todo. No idoso, né, o resultado será melhor, né, e essa dilatação da artéria vai diminuir a fadiga, né, vai melhorar o rendimento físico, vai até ajudar a pressão arterial do indivíduo, mas a ideia é que ele tenha uma melhora da capacidade aeróbica, ou seja, melhora da perfusão sanguínea. E é lógico que o principal caminho que a gente sempre imagina é estimular a produção de óxido nítrico ou dar o nitrato para você aumentar o óxido nítrico. Mas, lembrando você, na estimular NOS você tem vários polifenóis que fazem isso, né? A atividade física já faz, mas a adaptação à atividade física num indivíduo mais idoso é mais complicada. O idoso ele tem problema de adaptação metabólica pelo próprio envelhecimento, né? A senescência. E dar o nitrato na forma inorgânica é uma intervenção bastante lógica para o seu paciente. Vitaminas antioxidantes, como a gente sabe, né, quando você faz uma atividade física, você gera radicais livres, né? Você, por exemplo, pode gerar umas fibras mais lentas pela mitocôndria, você pode gastar seu ATP e gerar o radical livre quando você degrada seu ATP, ou AMP para o ácido úrico, né? E isso pode gerar fadiga. Essa questão da fadiga, do rendimento físico, até a lesão, pode ser compensada por antioxidantes, né? A partir da premissa que você faz metabolismo oxidativo, né, e usa a mitocôndria, talvez a principal fonte desse atleta seja a mitocôndria. Na atividade física anaeróbica, você também gera radicais livres, né? Mas você gera mais na quebra do ATP. O fato é que você gera radical livre, e quando você gera esse radical livre, essa capacidade de antioxidante sua tem que ser aumentada. O ideal, pelo menos na minha opinião, é que você gera o quê? Você forneça substratos para o seu sistema antioxidante, né? Porque o estresse oxidativo ele vai gerar uma adaptação metabólica, mas essa adaptação metabólica parte da premissa que eu vou aumentar minhas enzimas antioxidantes. É uma adaptação metabólica. Então, quando eu dou, por exemplo, vamos supor, o manganês para fazer a sódio 2 que está na mitocôndria, o selênio, né? Ou mesmo a cisteína para fazer glutationa, eu não estou dando um produto que tem um efeito antioxidante direto elevado, né? Eu estou dando, por exemplo, manganês, que vai ser um substrato para você fazer a sódio mitocondrial. Eu posso fazer cobre zinco também, evidentemente, que serão substratos para você fazer suprasmutase citoplasmática, mas também o cobre é substrato para a mitocôndria fazer sua energia, né? E o selênio para glutationa peroxidase. Se eu administro essas moléculas, quando eu fizer a minha adaptação, a minha capacidade antioxidante será melhorada. Então, o uso desses minerais durante a atividade física, né, vai melhorar a sua capacidade de defesa. Isso vai melhorar a sua capacidade de defesa para a próxima atividade física, né? E o que é importante, não a atividade física gera estresse oxidativo e o antioxidante. Se você gerar o estresse oxidativo em excesso, você tem que compensar essa agressão metabólica, né? E o antioxidante vai fazer isso aqui, né? O antioxidante vai compensar a lesão pelo estresse oxidativo, levando em consideração que o estresse oxidativo gera disfunção mitocondrial também, né? Parte dessa adaptação metabólica é fundamental. Então,
Não dá o antioxidante direto, aí para se dar um antioxidante que tem o efeito alto, antioxidante direto é complicado, tem que ser muito bom para fazer, bom demais. Eu usaria os substratos para fazer as enzimas como fator principal. Inegavelmente, a suplementação de antioxidante pode trazer benefício, né? Melhorando a sua capacidade de defesa do organismo. Se você der um antioxidante em excesso, você suprime os efeitos de adaptação. Se você dá o antioxidante na quantidade certa, você tem uma melhora da capacidade de adaptação, ou seja, esse efeito do radical livre benéfico sobre a adaptação metabólica você terá, mas não terá um efeito ruim, né? E o radical livre associado à fadiga né? Então, por isso que aqui é um estudo, se não me engano, eles usaram a NAC, a cisteína, né? Então aqui você tem a fadiga, né, e a medição de radicais livres intimamente associada à fadiga, né, o declínio da força. O pessoal fala assim, mas não tem fadiga por radical livre? Tem, já foi medido isso inclusive, e não é de hoje que se sabe, né, há muito tempo. E o que eles estão fazendo? Né? Vamos administrar um antioxidante para melhorar essa fadiga? Você vai ter que trabalhar exatamente na dose adequada. A N-acetilcisteína tem demonstrado benefício, né? Aqui você vê o efeito da NAC, diminuindo, né, o declínio da força no praticante de atividade física. Então, o antioxidante pode trazer benefício, sim, né, desde que você não esteja cegando a adaptação ao estresse oxidativo. Então, produzir radical livre numa quantidade moderada, e aí, dependendo da atividade física, você vai produzir numa quantidade intensa, essa quantidade intensa vai gerar dano, né? Se você, né, gerar uma quantidade moderada, tudo bem, não precisa de antioxidante, não precisa de nada. Talvez substrato para enzimas, para você produzir as suas enzimas antioxidantes, né? Mas essa adaptação tem que ser considerada, né? E sempre pensar assim, poxa, eu podia usar uma vitamina E, você tem que ingerir, né, uma vitamina C, você podia fazer uma glutationa, tudo isso é recurso ergogênico, sim, mas nós temos que saber utilizar, né? Recurso ergogênico fantástico, funcionam muito bem. Só que eu não devo administrar demais porque eu posso ter problemas na adaptação. Mas esses recursos ergogênicos vão diminuir a lesão oxidativa no tecido, né? Por exemplo, diminuindo a inflamação, é um exemplo, né? Então, essas vitaminas antioxidantes, aqui você tem o gama-tocotrienol, né? Você tem o alfa-tocoferol também sendo utilizados. Todos eles têm efeito antioxidante, são derivados da vitamina E, ou análogos da vitamina E, ou isômeros da vitamina E, que tem efeito antioxidante e pode trazer benefício. A vitamina C também, né? Funcionando como antioxidante, lembrando sempre que é um recurso ergogênico, mas que pode ser problemático para o seu paciente usar sem um pé no chão, um controle benéfico, né? E é lógico que esse efeito antioxidante deve ser analisado e o uso desse suplemento é fundamental. Além de que, por exemplo, vamos supor, a vitamina C. Ele baixa o HF1-alfa, ele aumenta a sua carnitina, que você usa para produzir carnitina, ele aumenta a sua produção de catecolaminas. Tudo isso pode reduzir, pode trazer um benefício, reduzir o dano, pode melhorar a sua recuperação. Além de efeito antioxidante direto, né? E a vitamina E faz a proteção, né, da membrana. Um produto que eu gosto muito, que estimula inclusive a biogênese mitocondrial, é a astaxantina, né? A astaxantina ele ficaria nessa mesma porção da vitamina E aqui, né? E seria um recurso ergogênico que, além de ser antioxidante, ele estimula a biogênese mitocondrial, o que é fantasticamente interessante para você utilizar no atleta aeróbio. Então, os antioxidantes são recursos ergogênicos? São, né? Diminui a inflamação, diminui a atividade, por exemplo, do fator necrose tumor alfa, a resposta ao fator necrose tumor alfa, né? Isso tudo pode trazer benefício ao paciente. Então, o segredo é fazer o equilíbrio, né? Fazer o equilíbrio, né, na defesa antioxidante e o estresse oxidativo. Esse fiel não pode pender para o lado do estresse oxidativo, nem pode pender para o lado do antioxidante. Ele tem que estar equilibrado. Eu entraria primeiro com substratos para você fazer suas enzimas antioxidantes, né? E avaliaria meu atleta. Em breve entrarão exames no Brasil que avaliarão peróxido lipídico e DNA oxidado, seriam parâmetros interessantes para você analisar seu paciente e usar antioxidantes exógenos se assim for necessário, né? E é lógico, o radical livre é fundamental para que você tenha adaptação metabólica. Então você, com a atividade física, você gera radicais livres, né? E essa geração de radicais livres traz um benefício adaptativo ao tecido que você cega se você usar antioxidante em excesso, né?
é aquela história do equilíbrio, né? Nem para um lado nem para o outro. Os principais utilizados, né? Você pode usar produtos que têm efeito duplo, por exemplo, a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é antioxidante, né? Ela tem um efeito antioxidante muito parecido com a vitamina E, protege a membrana, mas também a coenzima mitocondrial. A cadeia de transporte direto precisa da coenzima Q10 para funcionar. A N-acetilcisteína, ela é antioxidante, ela vai ser fonte de glutationa, né? Ela será fonte de glutationa, que é o peptídeo antioxidante mais importante do nosso corpo. E uma das adaptações ao radical livre da atividade física é aumentar a produção de glutationa, então você precisa de N-acetilcisteína. O resveratrol ele pode induzir a biogenesis mitocondrial, né? Isso também é outra possibilidade, mas eu prefiro usar a astaxantina. A astaxantina induz a biogenesis mitocondrial e tem um efeito antioxidante muito semelhante à vitamina E, né? A vitamina E e C, elas têm que ser usadas com critério, né? A gente tem que analisar se nós estamos usando na quantidade benéfica, se você tem um benefício ou não. Não é para usar doses excessivas, né? Doses de normais para um pouquinho elevada, 500, no máximo 1 grama de vitamina E, em torno aí de 100 a 200 miligramas de vitamina, 500 a 1 grama de vitamina C, e 100 a 200 miligramas de vitamina E seriam suficientes para você ter um benefício sem cegar a adaptação do seu paciente. Legal, meus meninos, esse foi o final da nossa apresentação de hoje. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima aula. Lembrando vocês, esse curso chega até vocês numa parceria do canal de Henrique Gami na área do crescimento com a Via Farma, uma empresa que fornece ativos para farmácias magistrais no nosso país. Beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.